Olá, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Erika Eliane, eu sou estudante de licenciatura em Pedagogia da Universidade Federal do Agreste de Pernambuco, em Garanhuns. Faço parte desse projeto de extensão, a qual também faz parte o supervisor Cláudio Galvão, a coordenadora Renata Jucá e mais duas colegas, Tamires e Andréia. Esse projeto ele tem como nome Laboratório de Pesquisa em Práticas Pedagógicas no ensino de ciência itinerante, uma possibilidade para a formação de professores da educação infantil. Então, realmente, esse projeto tem o intuito de contribuir na formação de educadores da educação infantil. E eu espero que realmente essas atividades e as sequências que vamos trazer possam realmente contribuir. E eu peço encarecidamente que vocês deixem nos comentários ou no formulário as contribuições que vocês têm para dar também, que isso é uma troca de experiências, né? Principalmente vocês que já estão tendo uma experiência na escola. Peço que também deixem críticas se acharem necessárias e fiquem livres para dizerem o que acharem que vai agregar valor para a nossa formação. Okay. Então, gente, essa sequência realizada foi uma sequência de fábula com interdisciplinaridade com o ensino de ciências, mais especificamente tratando sobre os animais. Nós colocamos como base para a construção dessa sequência a BNCC, que traz os objetivos para a educação infantil, e também o teórico Vygotsky, que norteia todo o nosso projeto. De acordo com ele, o ensino ele só se dá com a interação entre os sujeitos, né? Uma criança ela só vai conseguir desenvolver a inteligência a partir da interação, das relações que ela tem com as outras pessoas, com seus outros colegas. Então é muito importante que a gente coloque essa interação em prática entre os alunos para que eles se sintam ativos nesse processo de desenvolvimento da aprendizagem e que não seja só um ensino em que o professor fala e o aluno escuta ou fica aquela repetição para que o aluno tente se alfabetizar. Certo? Essa sequência ela foi construída para crianças de 4 a 5 anos. Os objetivos que nós colocamos nessa sequência foi criar movimentos, gestos, expressões, olhares através de mímicas, de dança, de teatro e etc. Também outro objetivo foi expressar livremente, né, que a criança ela possa se expressar através do desenho, da pintura, da escultura, da dobradura e etc. Também outro objetivo que nós colocamos foi para que a criança ela possa recontar outras histórias ouvidas e planejar junto com seus outros colegas os personagens, o vídeo, as encenações, o contexto. Então tudo isso são os objetivos que nós propomos para trabalhar. Então, essa sequência ela está dividida em 4 momentos. Cada momento é referente a um dia, certo? Mas aqui tem alguns momentos que são bem extensos. Então, se vocês acharem melhor, tem como dividir esses 4 para 8, né? Ou seja, um momento dividido para 2, porque aí fica mais distribuído. Realmente seria adaptar essa sequência à realidade da sua sala, né? Quanto tempo que você tem para realizar essas atividades, quanto tempo a criança ela se sinta disponível, né? Esteja ali ativamente para participar. Então, para ir de início, no primeiro momento, que equivale ao primeiro dia, o professor ele faria uma leitura de leite de uma fábula. Nós colocamos aqui a fábula O Leão e o Rato, né? Que é uma fábula muito, muito conhecida. Depois que o professor terminasse essa leitura de leite, ele agora faria os conhecimentos prévios dos alunos, fazendo várias perguntas para os alunos sobre a fábula em si, sobre o que é uma fábula, sobre o contexto, o que eles entenderam da leitura dessa fábula, sobre se eles já conhecem outras fábulas. Então, essa sequência ela traz bem detalhadamente sugestões de perguntas que vocês podem fazer. Aqui eu só vou falar realmente o geral,
do que nós propomos nessa sequência para o vídeo não ficar tão extenso, certo? Depois disso, faríamos a brincadeira da mímica, que também é uma brincadeira muito lúdica e que chama a atenção da criança, né? Que faz ela querer participar ativamente nesse processo de aprendizagem. Então, através dessa brincadeira, o professor pediria para que os alunos eles escolhessem um animal e imitaria esse animal. Ou então, se o professor quiser também, ele pode escolher algum nome de um animal e pedir e dizer à criança em segredo para que os outros alunos não saibam e pedir para que ele imite. E os outros alunos, os outros colegas, irão tentar descobrir qual é esse animal através das características que ele está tentando expressar. Então, essa brincadeira, ela já consegue expressar o que está nos objetivos, né? Que é trazer essa parte de mímica, essa parte de expressão e também as características dos animais, porque os alunos eles vão visualizar em outros colegas quais algumas características dos animais. Aí, ao final, o professor ele pode nortear e dar alguns insights, mostrar à criança o caminho certo, quais são as características certas e não deixar, digamos que solto. Para a criança, ela vai realmente assim, soltando suas indagações, mas que o professor ela vá alinhando essas indagações para que ela realmente vá construindo um entendimento. Além disso, os conhecimentos servem também porque puxa o que Vygotsky traz na teoria dele, né? Que é em relação à zona de desenvolvimento proximal, que é justamente procurar saber o que a criança já sabe por si e o que ela ainda pode aprender com a ajuda de um adulto, né? E é justamente o que a intenção de se ter um professor, um adulto, nessa mediação, porque ele vai ajudar a criança a chegar a essa aprendizagem que ele não conseguiu fazer sozinho. Depois dessa brincadeira da mímica, será passado para que o aluno, ele, através desse animal que ele fez a mímica, agora ele vai fazer um desenho, uma pintura, que também puxa também muito a atenção dos alunos, né? Por usar tinta, para que eles sintam a textura da tinta, qual a cor da tinta, o porquê que tem que ser tal tinta, que eles mesmos podem escolher a tinta e depois o professor ele pode trabalhar o porquê que ele usou aquela tinta específica, aquela cor específica. E como foi que ele montou o animal, que fez ele lembrar desse animal, por que o animal é assim. Então, todas essas características dos animais podem ser trabalhadas nessa atividade, certo? Depois que cada aluno terminar essa pintura, será feita a socialização dessa atividade, em que o aluno ele vai mostrar para os outros colegas a sua obra, né, que ele fez, e vai explicar cada ponto desse que eu já coloquei aqui, né, o porquê que ele escolheu, o que mais chamou a atenção, o porquê das cores, aonde foi que ele viu esse animal, de onde ele conhece, se existe em algum outro lugar, em alguma outra história que ele também está presente. Então, tudo isso pode ser trabalhado somente nessa atividade. Além disso, outra coisa que pode ser trabalhada também desde essas atividades é as palavras, né? A consciência silábica dessas palavras, a consciência fonológica, né? Também. Depois dessas atividades e de se trabalhar tudo isso, ó, em somente uma atividade, se nós formos pararmos para pensar, dá para trabalhar várias coisas. Tanto da consciência fonológica, o letramento, a imaginação, a questão das cores, das formas, tudo isso pode ser trabalhado. Então, por isso que eu disse assim, que parece poucas atividades, mas aí quando você vai preenchendo em uma atividade várias coisas, ela se torna extensa. Outra atividade também que pode ser trabalhada ainda nesse primeiro momento é a dobradura, que também é uma atividade que chama muita atenção da criança e faz ela querer, incentiva a criança a participar mesmo ativamente. Então, o professor ele vai mostrar como é que monta essa dobradura. Tem vários exemplos aqui no YouTube de vários tipos de dobraduras bem fáceis que dá para ser realizada com crianças pequenas. E eles fariam essas dobraduras de vários tipos de animais.
e depois disso pintaria, colocaria um nome, o nome do animal, poderia atribuir outro nome, um nome social para esse animal. Depois, através dessa dobradura, também o professor ele pode trabalhar as palavras dessa que foi atribuído. Também os alunos, depois que terminar a dobradura, eles podem fazer um cenário, utilizar todas as ferramentas que eles têm, recortes de revistas, folha de papel A4, outros tipos de materiais que estejam disponíveis para criar um cenário para esse animal. E depois disso, o professor tem que deixar o aluno livre e depois disso, o professor vai questionar como foi que ele fez esse cenário, por que ele usou tais coisas, porque ele fez o cenário, por exemplo, ele fez o cenário da floresta, outro aluno, ele fez um cenário de um mar. Então, tudo isso pode ser questionado para saber se realmente eles sabem que tal animal tem que ser em tal habitat. Então, vocês já podem trabalhar todas essas atividades com as crianças e implementando. Certo. Então, nós fecharíamos aqui o primeiro momento e o segundo momento também começaria com uma leitura de leite de alguma fábula, certo? Nós propomos alguns tipos de fábulas na sequência que vocês também podem olhar depois aqui na descrição. Depois disso, também trabalharia os conhecimentos prévios, né, a zona proximal do aluno, o que ele já sabe, o que ele aprendeu no momento anterior, o que ele ainda não sabe, o que ainda pode ser desenvolvido, certo? Depois disso, será distribuído para as crianças uma atividade em quadrinhos, que vocês podem cortar os quadrinhos, que é a mesma atividade da leitura de leite, que foi a que foi proposta aqui nessa sequência, certo? Como eles já ouviram a história, quando vocês leram, eles já sabem mais ou menos como ela se deu, então aqui já se torna mais fácil para ela. Só que aí ela ainda vai usar a imaginação dela para olhar para a imagem e dizer, olha, nessa imagem está acontecendo isso, isso e isso. Aí tudo isso pode ser trabalhado. Aí vocês vão misturar esses recortes para que ela monte a história novamente do início, o desenvolvimento e o final. Porque aí também vai trabalhar a estrutura de uma fábula, né? Aonde fica a moral da história? Será que é no início? Será que é no meio? Então tudo isso vai fazer elas pensar como é que monta uma história. Aonde é que tem tal fim? Aonde é que tem tal início? Para elas verem essa distribuição. Depois dessa atividade, pode ser também trabalhado um caça-palavras, que aí também puxa o letramento da criança. No caça-palavras, eles vão tentar encontrar algumas palavras e também nessa mesma atividade tem tratando sobre se o animal é terrestre, se ele é aquático, se ele é aéreo. Então já há outras características dos animais que também o professor já pode ir estimulando e fazendo com que o aluno pense, eita, e esse animal aqui? Ele voa, então ele é aéreo. Esse aqui ele nada, então ele é do mar. E assim, tentando fazer eles questionar e tentar fazer conexão. Mas aí, como eu disse, sempre quando os alunos colocarem algumas indagações, vocês irem afunilando, construindo junto com eles um entendimento e não deixar solto. Porque muitas vezes a gente entende que um ensino dinâmico, ensino mais construtivista, parte realmente, né, desses conhecimentos prévios dos alunos, fazerem com que o aluno questione, critique, pense. Mas aí, se a gente não afunilar esses conhecimentos, vai ficar um conhecimento solto. Então pode ser que depois o aluno esqueça e ele assim chegue a um nível de conhecimento, mas não feche. Ele vai construindo, mas não feche assim no que realmente é tal coisa, certo? Então é importante que ao final que o aluno talvez pode ser que ele não chegue, por exemplo, tá trabalhando os tipos de animais. Será que o animal é tal, 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 tal? Aí levanta várias hipóteses. Se o aluno não consegue realmente chegar
a resposta, que o professor ele diga qual é a resposta para então esse é tal, e ele construindo as conexões. E depois disso, seria passado uma música para os alunos sobre qual animal eu seria. Aí, depois que passasse essa música, vocês também poderiam explorar a música, né? Porque na música tem muita rima. Então já também puxa a consciência fonológica. Então já poderia trabalhar as rimas das palavras dessa música para que eles tomem consciência de que, mesmo com palavras de diferentes, tem algumas partezinhas dela que o som é igual. E depois que passasse essa música, né, sobre isso, aí vocês poderiam fazer um passeio na escola para fazer um faz de conta que o aluno é detetive e precisa descobrir, ou então que o aluno é cientista e precisa de descobrir mais sobre os animais, pegar, ver, entender mais como em que lugar que eles vivem, mesmo que sejam animais insignificantes, digamos. E caso essa atividade seja realizada através do celular ou do computador, em que não estejam presentes, né, os alunos, que não se possa ter essa aula presencialmente, então o professor ele pode também pedir para que o aluno faça isso com os pais, que seria até um momento em que os pais também podem se colocar nesse processo de aprendizagem, né, ajudar os alunos, mediar também. Então, também poderia ser proposto que os alunos eles procurassem no quintal de casa para ver se encontrarem algum tipo de animal, ou então na escola, se for na escola, e aí fecharia o segundo momento. No terceiro momento, né, que é o terceiro dia, faria a socialização dessa atividade anterior, né, que aí no terceiro momento, a primeira parte, os alunos eles iriam explicar o que foi que eles viram, o que foi que eles observaram, o que foi que eles analisaram sobre o que eles conseguiram ver, quais os animais eles viram, quais as características, em que ambiente eles estavam. Então tudo isso vai ser explorado, né? E os alunos vão apresentar para os outros colegas. Vai ser, digamos, uma discussão sobre isso. Depois disso, será feita a leitura de uma história, que é um livro que é sensacional, que eu vou deixar aqui só a imagenzinha, mas que vocês podem pesquisar ou comprar, e que realmente ele é ótimo para essa idade. Que o nome é Meu Coração é um Zoológico, em que o livro ele é mais preenchido assim de imagens do que de escrita mesmo da história. A história é bem curtinha e ela é mais feita, produzida com imagens. E essas imagens são de animais, só que esses animais ele é construído com corações. Então, são vários corações que juntando formam um animal. Eu achei muito interessante e eu acho que dá para explorar muito essa atividade com as crianças. Aí seria feita a leitura dessa história e nessa leitura o professor ele teria que ir mostrando as imagens, fazendo com que o aluno observe por quê, como foi, qual é esse animal, como é que ele está sendo construído, o que são esses formatos. Então tudo isso pode ser trabalhado nessa história, certo? Depois disso, ainda aproveitando essa história, a próxima atividade é que os alunos eles façam recortes de corações. Então esse também é um momento em que os alunos eles vão desenvolver a coordenação fina, né? Então o professor ele vai ajudar os alunos, vai mostrar como utilizar a tesoura e como usar essa tesoura para fazer um coração. Vários tipos de coração, coração pequeno, médio, grande. E também depois eles vão pedir para que os alunos pintem esses corações, certo? De várias cores diversas. Depois todos esses corações serão misturados e a partir desses corações eles vão montar outro animal. Como também está na história, só que aí vocês aí fecham o livro e só deixam que eles usem realmente a imaginação, certo?
E também será feito tudo o que foi feito naquela outra atividade, de perguntar o porquê que eles usaram tais cores, como eles montaram, como eles pensaram, vou pegar esse coração aqui grande porque vai caracterizar, digamos, a pata, ou então a barriga do animal, a cabeça e assim por diante, certo? Tudo isso pode ser trabalhado nesse momento. Depois disso, será proposto, né, que as crianças elas juntem todos os animais que elas construíram, abram uma roda, ou então abram as câmeras se for online, e peça para construir, sabe aquela brincadeira telefone sem fio, em que uma pessoa sai dizendo uma coisa e outra não. Nesse caso, cada criança ela vai usar o seu animal que ela construiu, que ela pintou, que ela colou, vai iniciar uma história e o próximo aluno vai continuar utilizando o animal dele. E assim por diante, até que se chegue ao último aluno, para que assim se forme uma história. Então aí já pode ser trabalhado a questão da estrutura da fábula, como é que se inicia uma história, qual será o desenvolvimento, qual será o final que vai ser dado a essa história. Então, tudo isso pode ser trabalhado nessa atividade, certo? E essa atividade pode ser oral, já que muitas vezes nessa idade as crianças ainda não estão alfabetizadas. E assim conclui esse terceiro momento, certo? Além disso, uma coisa que eu lembrei agora e que eu também acho interessante é que tem muitas histórias agora que é um reconto, né, de uma história original e que são utilizados alguns elementos atuais. Por exemplo, muitas pessoas pegam a história, por exemplo, da Cinderela e reconta essa história utilizando, por exemplo, colocando o uso de celular, o uso de carro, e a gente sabe que na história tradicional não existem esses elementos, né? Mas eu acho interessante trazer assim para o atual, né? Mais próximo dos alunos. Então tudo isso pode ser trabalhado também. Se vocês também quiserem, em vez deles construírem uma história, eles recontarem a história que foi lida, né? Do Meu Coração é um Zoológico, só que utilizando outros meios, adicionando elementos a essa história. E por fim, o quarto elemento iniciaria com a música sobre a importância dos animais para a nossa vida. Então é muito importante também que o professor ele trabalhe a importância de se estudar e de se preservar, tudo isso trabalhando a função social dos animais. E no caso, aí depois que passasse essa música, o professor iria explicar a importância dos animais, tanto da preservação quanto o que acontece se nós prejudicarmos alguns animais. Trazer os pontos positivos e os pontos negativos. Só que essa explicação não seria uma explicação expositiva, em que o professor só iria estar ali explicando várias coisas em relação a isso. Não. Poderia ser uma atividade dinâmica em que o professor ele pode utilizar fantoches para criar um diálogo. Utilizar o fantoche e iniciar um diálogo sempre puxando os alunos, trazendo os alunos ativos nessa história. E fazendo perguntas e construindo um diálogo e um entendimento, uma compreensão sobre a importância e os prejuízos que nós podemos causar aos animais e a importância de se preservar eles. Qual a função social desses animais? Por exemplo, a abelha ela tem a função não só de polinizar as flores, como também ela tem a função do mel, né? No caso, a gente também tem muitas roupas que é construída a partir da pele dos animais, então tudo isso pode ser trabalhado. Depois disso, vai ser pedido para que os alunos eles façam uma pesquisa. O professor ele vai iniciar mostrando alguns objetos, alguns materiais e comidas que utilizam alguns animais, o fornecimento, né, a derivação do animal, e vai pedir para que os alunos eles façam uma pesquisa
se eles estiverem em casa, né, com os materiais que ele tem em casa, ou então o professor vai construir junto com eles alguns materiais, por exemplo, a pasta de dentes. Tem algumas pastas de dentes que derivam de algumas coisas dos animais. Então, fazer com que o aluno ele procure, pesquise, analise de onde é que surge tal coisa. E construindo esse entendimento para ele entender a importância dos animais para a nossa vida. E depois disso, ao final, para concluir essa sequência, foi proposto que os alunos eles construam uma mini fábula, utilizando o que eles aprenderam sobre a importância de se preservar e de não machucar os animais, para que eles coloquem ao final uma moral da história, falando sobre a importância disso mesmo. Então é isso, a sequência se baseia nisso. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês deixem o que vocês acharam da sequência aqui nos comentários e relembrando mais uma vez para vocês responderem o formulário para vocês ganharem um certificado que assistiram e participaram dessa oficina, tá bom? Muito obrigada!